ordem de um assédio moral e institucional e não simplesmente vertical. E como então essa situação de perseguição e de rebaixamento é potencialmente suicida, quando você chega a situações de tornar a vida do outro inviável. Outra informação que eu pude observar também aí nas minhas pesquisas ali na internet diz respeito a esse seminário, né, sobre combate ao assédio moral na administração pública, né, que esse presidente lá do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais apresentou alguns números que eu achei também bastante preocupantes, né, graves, sobre a situação dos policiais civis no estado de Minas Gerais, onde diz ali que 32% do efetivo, cerca de 3.400 servidores, foram afastados por licença médica por motivações emocionais, problemas emocionais. 1/3. Cara, isso é muita coisa. Quer dizer que aqui nessa sala, de a cada 3 de vocês, uma pessoa seria afastada. Em termos de epidemiologia, em termos de categorias profissionais que têm riscos de adoecimento, isso é uma informação extremamente preocupante, né? Outra informação que eu colhi foi dessa pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, com 870 homens e mulheres vítimas de assédio moral, né? Então, essa pesquisa se concentrou em averiguar nessa população que sofreu assédio moral, né, no Estado de São Paulo, quais são as consequências que essas pessoas sentiram, né, ao viverem um assédio moral. E aí vocês podem ter uma ideia do quão grave é esse tipo de conduta, né? 80 passaram a sentir dores, claro, porque você, como imagina, você começa a humilhar a pessoa no dia a dia, aquilo produz no sujeito um estado de tensão. Quem já passou por situações de assédio moral aqui, talvez possa, né, entender o que eu estou dizendo, mas você já vai para o trabalho sabendo que tu vai receber paulada na cabeça. Você já dorme a noite anterior, imaginando que no dia seguinte você vai ter que passar por aquilo de novo. Então aquilo já vai criando uma disposição, melhor, uma indisposição de ir ao trabalho, porque você já antecipa o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem. E isso produz um estado de enrijecimento corporal, e esse enrijecimento corporal daqui a pouco te dá problema na coluna, te dá problema de somatiza, dá problema de gastrite, gera estados penosos assim, né, no corpo, não só no psíquico. Então, 80% passa a sentir dores, 65% tem distúrbios do sono. Claro, tu já sabe que amanhã tu vai enfrentar aquilo de novo, e depois da manhã, e depois aquilo é persistente. Então como é que você vai dormir direito sabendo que o sofrimento de ontem continua amanhã? Perturbação, você tem que fazer uso de medicamentos, e medicamentos que daqui a pouco cada vez mais você tem que aumentar a dose, porque se não resolve o problema, a dose tende a ficar cada vez maior. 60% vão ficando deprimidas, é óbvio, você vai perdendo a vontade de trabalhar, você vai perdendo a força para fazer o que tem que fazer, você vai desacreditando em você mesmo, porque a humilhação do outro sobre você, daqui a pouco vira você contra você, né? Você passa a acreditar no que o outro está dizendo de você. Você passa a acreditar que você não vale nada, né? Você interioriza a humilhação como forma que você passa a se ver daquela maneira. Isso é terrível. Isso é terrível, né? As mulheres pesquisadas passam a ter crise de choro. 60% das mulheres vítimas do assédio perderam desejo sexual. Os homens tiveram desejo de vingança, o que é um dado extremamente grave, porque isso mostra o risco de homicídio.
situações onde você vai vivendo isso progressivamente, daqui a pouco é fácil. Você pega uma arma e num desequilíbrio, como é fácil, no final das contas, numa situação de comprometimento psíquico grave, o suicídio, né? Que ali consta também que todos os homens, né, vítimas de assédio moral tiveram ideias suicidas, né? Que todo o suicídio não começa, eu vou falar em seguida já disso, com simplesmente o ato suicida. O ato suicida já é o final de um processo. É um processo, não é do dia para a noite. Ninguém se mata de um dia para a noite. É uma complexidade que vai tornando a vida impossível para você. E essa vida que vai se tornando impossível está ligado à tua situação de vida. E essa situação de vida, aqui remetida ao trabalho, ela vai produzindo, né, comprometimentos físicos, psíquicos, morais, a ponto de você produzir ideação suicida e daqui a pouco Então é um processo, né? Então, só para a gente conseguir também pensar como que a relação assédio moral e suicídio, ela é muito estreita. Ela é muito estreita. Não são fenômenos distintos. Não são coisas que dá para ser pensadas separadamente. Uma coisa é assédio moral, outra coisa não, é suicídio. Não, as coisas se ligam. E o assédio moral também não pode ser pensado isoladamente da relação de trabalho, da organização de trabalho, das condições que vão se produzindo nesse trabalho. São fenômenos que são interligados e não podem ser pensados isoladamente. Porque se pensamos isoladamente, a gente não consegue produzir estratégias de enfrentamento que possam vir a ser eficazes. O que mais que tem aqui? Então, como que a fragilidade, né, psicológica no trabalho produzida, né, pelo assédio moral, pelo estresse, pelo burnout, por tudo isso, vai tornando ali, essa pesquisa da UNB, que eu achei, da Universidade de Brasília, onde 83% dos agentes entrevistados sentem-se desvalorizados, 74% sentem-se indignados, 39% inúteis, 46% têm emoções de raiva, 18% de medo. Quer dizer, é uma fragilidade, é um nível de mal-estar psíquico, né, que o assédio moral, que as condições precárias de trabalho, que as relações conflituosas vai se gerando, né? Então, bom, eu vou ler essa situação de suicídio desse caso. Esse caso não é não é um policial civil, né? Mas serve para uma reflexão aqui que eu vou querer fazer com vocês, que depois a gente pode relacionar com a situação do policial civil. Esse caso é um caso de um trabalhador de telecomunicações da France Telecom, na França, né? E que enfiou uma faca na barriga. Eu vou ler para vocês para depois poder refletir um pouco sobre o suicídio, né, a partir desse caso. Em setembro de 2009, Lionel Devan, funcionário da France Telecom, tenta suicidar-se enfiando uma faca na região do estômago durante uma reunião com seu gerente e equipe. O acontecimento desencadeador do ato suicida, segundo o relato do próprio funcionário, encontrou-se numa reunião ocorrida no dia anterior com seu superior, em que esse lhe anunciou a extinção de sua atividade de engenheiro de rede de telecomunicações exercida há 15 anos, e que ele seria rebaixado para um serviço de manutenção, sob a alegação de que havia chegado no limite de suas capacidades, sem chances de progredir na empresa. O funcionário viveu então uma forte crise
que descreve como a gota d'água que fez transbordar o copo. Pensamentos não paravam de fervilhar na sua cabeça, nas quais sua existência inteira retornava à memória. 15 anos de vida profissional fracassada, após uma sucessão de experiências de frustração, de humilhação vividas nos últimos anos na empresa. Vervan não suportou o rebaixamento que o tornaria um operário do setor de manutenção. Em seu relato, descreve uma noite infernal, em que não conseguiu dormir e na qual só pensava em sua vida desmoronando e nas palavras de seu chefe, que lhe perturbavam incessantemente, acompanhadas de um forte sofrimento e de uma fragilidade e humilhação insuportáveis. Neste momento de crise, a ideação suicida emerge como sua única saída possível. Então, essa situação, a France Telecom era uma empresa de telecomunicações, é uma empresa de telecomunicações francesa, né? E dos anos 2000 para frente foi sofrendo uma série de reestruturações, né? Chama-se reestruturações produtivas, e que foram tornando o trabalho cada vez mais estressante. Os índices de burnout foram crescendo, os índices de Larry Dort foram crescendo, a situação de exigência de produtividade, as relações de trabalho foram ficando cada vez mais comprometidas, os casos de assédio moral foram se multiplicando, né? E em determinado momento, lá por 2009, 2010, começou a ter o que se chamou de ondas suicidas na France Telecom. Não sei se vocês tiveram conhecimento, mas teve assim mais de 40 casos em um ano, né, na empresa, dado a degradação das relações de trabalho, das condições de trabalho, que foi produzindo uma degradação psíquica das pessoas daquele trabalho, principalmente as pessoas com mais de 40 anos. Isso é um dado importante, né, porque as pessoas com mais de 40 anos tinham formado uma carreira naquela empresa, tinham construído uma identidade naquela empresa, era o caso dele, tinham construído uma identificação com aquela empresa, o que remete ao que eu falei para vocês.